Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Estamos conversando, nosso encontro de hoje, Conversa Fraterna, que acontece sempre às quintas, às 16 horas, horário de Brasília. E é sempre para nós um motivo de alegria, de contentamento, porque é uma oportunidade de conhecermos mais sobre a vida e mais sobre nós mesmos, essa nossa caminhada rumo à felicidade e à perfeição, não é, que tanto almejamos, e estamos muito felizes em estarmos mais uma vez iniciando o programa. Como fazemos, lembramos que você pode e deve participar, formulando as suas perguntas, seus questionamentos, os seus esclarecimentos, suas dúvidas, suas contestações, né? Porque tudo isso enriquece a todos nós. E você já conhece os meios pelos quais você pode contactar a rádio. Bem, vamos fazer a nossa leitura de harmonização. Nós temos tirado sempre do livro Palavras de Vida Eterna, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E a mensagem de hoje, ela se intitula Nos Problemas da Posse. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Foi Paulo, e consta na primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Não encarceres o próprio espírito no apego aos patrimônios transitórios do plano material, que muitas vezes não passam de sombra coagulada em torno do coração. Observa o infortúnio de quantos se agriolharam à paixão da posse nos territórios do sentimento. Muitos não se contentaram com a própria ruína, convertendo os semelhantes em vítimas dos desvarios a que se confiaram insanos. Supunham-se donos das criaturas que amavam e, ante os primeiros sinais de emancipação a que se mostraram dispostas, não vacilaram em abatê-las sob golpe homicida. Julgavam-se proprietários absolutos de bens passageiros e transformaram as lágrimas dos órfãos e das viúvas em cadeias da fome e vínculos da morte. Presumiam-se mandantes exclusivos da autoridade e fortaleceram o império da violência. Superestimavam os próprios recursos
enseguecidos na megalomania do poder transviado, agravaram junto de si os perigos da ignorância e os processos da crueldade. Todos eles, porém, dominados pelo orgulho, despertaram desorientados e infelizes nas trevas que amontoaram em si mesmos, com imenso trabalho a fazer para a própria libertação. Usa as possibilidades da vida sem a presunção de te assenhoreares daquilo que Deus te empresta. Nessa ou naquela vantagem efêmera que te felicite o caminho entre os homens, recorda, com o apóstolo Paulo, que os espíritos reencarnados não trazem consigo quaisquer propriedades materiais para este mundo, e manifesto é que nenhuma delas poderão levar dele. Que advertência, né? Que lembrete maravilhoso de Emmanuel. Quantas vezes nos deparamos com essa sede insaciável, né? Da posse, do poder, das conquistas, né? Que objetivam exatamente a posse. E nos esquecemos que tudo isso são tesouros colocados em nossas mãos compulsoriamente pela espiritualidade superior, em nome de Deus, para que nós as utilizemos em benefício do bem comum. Claro que também nosso benefício, mas em benefício, sobretudo, do bem comum, onde nós estamos também incluídos, não é? Então é maravilhoso lembrar sempre disso, porque nada de nós, nenhum bem material conseguimos levar conosco, além das nossas conquistas no campo das virtudes. E a gente vê, né, as guerras fraticidas, muitas vezes, as lutas, as contendas, né? Não precisa ir muito longe, aqui mesmo, no nosso país, essa briga pelo poder, tudo isso, infelizmente, muitas vezes utilizando a massa como pretexto, mas quase sempre os propósitos são outros, com consequências tão danosas, né, para todos nós. Então, que Jesus nos esclareça sempre essas luzes maravilhosas que são disponibilizadas para nós como roteiro de vida, como compreensão da finalidade maior da nossa trajetória aqui na presente experiência, né, no plano material. Bem, hoje o nosso convidado é o nosso querido amigo, irmão, o Eduardo Gouveia, que ele traz para nós, num momento apropriado, o tema dos 160 anos do Livro dos Espíritos, essa obra filosófica maravilhosa que marca, podemos dizer assim, o lançamento, o início da doutrina espírita na forma como ela se apresenta, porque eu acho que como ela se apresenta atualmente, não é? A partir daí, porque na verdade esse conteúdo ele sempre existiu, não é? Sempre existiu, e a doutrina veio clarear tudo em nome de Jesus, o nosso guia espiritual, veio ampliar, veio trazendo a chave para a compreensão dos ensinamentos do Mestre e trazendo muito mais informações, revelações, mas vamos ver isso ao longo da nossa conversa de hoje. Também se encontra aqui no nosso estúdio a nossa querida Neuzinha, que gentilmente veio nos abrilhantar com a sua presença, e nós pedimos
a ela que também participe, né, com as suas intervenções e os seus esclarecimentos, as suas luzes. Boa noite, Eduardo, mais uma vez. Fico muito feliz com o convite, com a oportunidade, agradecendo também a todos aqueles que nos ouvem, né, que vão nos acompanhar no transcorrer dessa nossa conversa, desse bate-papo. É uma alegria, Eduardo. Nós estávamos conversando, Eduardo, antes de iniciarmos o nosso programa, estávamos conversando um pouquinho sobre a mediunidade, né? Isso. O surgimento da mediunidade, como ela veio, digamos assim, se desenvolvendo na espécie humana, como a gente foi se habilitando, não é, a nos tornarmos médiuns mais capacitados, mais observadores das recomendações de Jesus, que só vieram há 2000 anos atrás. No entanto, a mediunidade antecede a vinda de Jesus e remonta ao início, né, da nossa humanidade, dessa nossa caminhada evolutiva. E isso porque a mediunidade ela foi de uma importância fundamental, né, para codificação da doutrina espírita. Sem ela, a gente não teria a doutrina espírita tal qual a conhecemos. E como começou esse processo todo da mediunidade, Eduardo? Leandro, eu estava vendo agora você fazendo a leitura inicial, né, de preparação, e vendo também seus comentários aqui. Você estava falando justamente dessa visão que as pessoas têm ainda hoje dos bens materiais e da coisa material, em detrimento das questões espirituais. E nós somos seres que estamos vivenciando um processo de evolução, né? Desde as primeiras horas do nosso mundo, quando o homem começou, enquanto ser humano, o espírito individualizado, a encarnar na Terra. E sendo espíritos em um processo de evolução, não estamos alheios, não estamos jogados no planeta. Temos forças que nos orientam, forças que nos guiam, que cuidam de nós, né? Inclusive como coletividade humana. Isso, né? E vou até pouco mais além. O Criador, Deus, Ele não nos deixa sós, Ele não nos desampara. Então o que é que acontece? No transcorrer da evolução do espírito, dessa série de encarnações que muitas vezes não são fáceis, porque a existência por si só ela é difícil, os desafios são muito difíceis de aprendizado e de vencer a si mesmo, mas Deus constantemente nos envia dons, virtudes, possibilidades, revelações, com o objetivo de nos ajudar e nos auxiliar nesse processo evolutivo enquanto espíritos imortais que somos. E efetivamente a mediunidade uma ferramenta espetacular, é um presente divino efetivamente para a evolução do espírito, porque a partir do momento que você entende o mecanismo da mediunidade, a partir do momento em que o mundo espiritual, que o mundo dos espíritos passa a ser tão claro, tão palpável, a gente começa a refletir acerca da nossa imortalidade, acerca da nossa vida enquanto espíritos. E quando você começa a refletir acerca desses valores, mais cedo ou mais tarde você vai ver que, por exemplo, as coisas materiais não têm uma importância tão grande assim, por mais que a gente dê. Mas quando a gente começa a compreender que nós somos seres espirituais, que nós somos espíritos, que estamos passando por um processo de evolução. Eu, Eduardo, não sou esse corpo físico. A gente tem muito essa perspectiva de vida, de visão. A gente se coloca como se eu fosse esse corpo físico, quando na verdade eu sou um espírito
que momentaneamente estou passando por uma experiência encarnatória para o meu aprimoramento. Então a mediunidade é essa ferramenta importante de evolução e sempre foi. Porque Kardec vai dizer no Livro dos Médiuns, também no Livro dos Espíritos, que a gente vai abordar ele um pouco mais na frente, que a mediunidade é inerente ao homem. E em sendo inerente ao homem, desde que há homem, há mediunidade. E mesmo no processo ainda primitivo, porque a mediunidade passou por um processo evolutivo, falar do processo evolutivo do ser humano é falar também do processo evolutivo da mediunidade. Mas mesmo naquele momento em que das tribos, do homem primitivo, da questão dos rituais, ainda naquele período, que era um período muito grosseiro ainda dos aspectos mediúnicos, ela serviu sim. Porque você não vai encontrar na história dos povos antigos um povo eminentemente ateu. Todos guardavam a intuição de que existia uma força maior, de que existia um ser maior que regia e que guiava. E obviamente que, por não terem conhecimentos, tudo aquilo que eles não conseguiam compreender, eles atribuíam a essa força maior, já denominada Deus. Então ele via o sol e não conseguia explicar aquela força, aquele astro que brilhava no céu e esquentava. Então ele começou a atribuir ao sol a divindade, ao trovão a divindade. Inclusive, entre eles mesmos, os homens que se destacavam passavam também a ser conhecidos como Deus. Obviamente que é um processo muito inicial, a gente está começando, não dá para fazer uma avaliação, mas desde o princípio, a mediunidade, mesmo que na sua forma inicial intuitiva, como nos diz Emmanuel, como nos diz André Luiz, ela serviu a um fim e continua servindo hoje, mais aprimorada como a um fim muito útil e um mecanismo sublime para a nossa reflexão e para a nossa evolução. Eduardo, na verdade nós estamos, há um livre-arbítrio nosso, não é? Que é respeitado pelas leis divinas, mas na verdade a humanidade caminha sob, digamos assim, sob a égide dessas forças maiores, né? Nós temos um destino, digamos assim, traçado, né? Fazemos viravolta, zigue-zague e tal, mas a meta, um destino vai ser um determinado, que é a nossa evolução, a nossa perfeição, a nossa felicidade. E como tal, a mediunidade é um instrumento extremamente importante nesse processo, não é? Quer a gente entenda assim, quer não entendamos. Então eu acredito que tudo isso que está acontecendo nessa caminhada nossa tem mais ou menos, isso está mais ou menos delimitado, está mais ou menos dentro de determinados parâmetros, dentro de determinados limites, né? É verdade. E que nós estamos percorrendo, né, esse caminho. E é interessante a gente conversar sobre isso, apesar do tema central ser o Livro dos Espíritos, porque as pessoas às vezes acreditam que essa questão de espírito, que essa questão de alma de outro mundo, de mortos que falam, começou com a doutrina espírita, foi invenção da doutrina espírita, alguns contraditores chegam a dizer. E se você vai analisar efetivamente a história da nossa humanidade, você vai ver que ela está carregada de fenômenos mediúnicos constantes. Se você pega a Bíblia, né, que onde constam relatos da história de um povo, a gente vai observar a mediunidade constante. Você entendendo a doutrina espírita, quando você vai ler o Velho Testamento, você lê com uma visão completamente diferente. Quando você vai ver Jesus, por exemplo, você vai ver que nos atos e na biografia que fora narrada ali, tem muito de mediunidade, tem muito de comunicação espiritual. Então isso não é uma coisa nova, efetivamente não é uma coisa que começou há 160 anos como começou a doutrina espírita. Obviamente que vai seguindo dentro de um processo de evolução. Esse processo, como você colocou, a gente tem uma destinação,
Você colocou muito bem. Efetivamente, nós temos esse destino. O destino está traçado. O caminho está claro hoje para a gente mais do que nunca. A diferença vai ser que alguns vão caminhar mais rápido, outros mais lentos, e alguns vão passar um tempo estacionado. Mas esse é o processo, esse é o caminho. E o processo de revelação de Deus, ele vem nessa tônica que você está falando. Porque vamos trabalhar aqui exclusivamente as 3 revelações, tendo como a primeira grande revelação aos homens Moisés, com o Decálogo, os 10 mandamentos. Você observa primeiro o mecanismo mediúnico agindo. Quando Moisés recebe aqueles 10 mandamentos, aí eu não posso deixar de lembrar da resposta que Chico dá ao pastor num programa Piga Fogo, que faz esse questionamento, e Chico diz, inclusive, a primeira psicografia direta. Primeiro livro, pois né? É, psicografado. Foi a tábua com os 10 mandamentos. Com os 10 mandamentos. Né? E agora, a gente observa que naquele momento, aquelas leis, a revelação trazida por Moisés era compatível com a capacidade de compreensão daquele povo, daquela época, naquela circunstância. Quando o homem avança um pouco mais em termos de moralidade, em termos de intelectualidade, a ciência avança, a humanidade recebe a segunda grande revelação mandada por Deus, que é Jesus, um espírito puro, governador espiritual do nosso planeta, que desce à Terra com essa missão de trazer a segunda revelação, que já vem desmistificar a figura de um Deus que pune, de um Deus que tem características das paixões humanas, que é ciumento, que é vingativo. É um Deus antropomorfo, não é? Pois é, e vem dizer não, Deus é amor. Quando Jesus diz que Deus é Pai, ele quebra aí paradigmas que foram construídos ao longo de muito tempo. E há, nesse período também, um avanço na comunicação, no intercâmbio espiritual. Porque a partir desse momento, como a gente estava conversando até antes de entrar no ar, a mediunidade deixa de ser um instrumento de poder e manipulação, como era. Se a gente fizer uma reflexão na história da nossa humanidade, você vai ver a questão dos oráculos, das pitonisas, que eram aqueles povos que eram consultados, eram tidos como interlocutores dos deuses, né? Que eram consultados para que o rei, para que os soberanos pudessem tomar grandes decisões. E nas civilizações, ditas civilizações antigas, como os egípcios, os hindus, existia uma crença eminentemente entre os povos politeísta, mas quem era iniciado guardava os ensinamentos fechados dentro dos templos da comunicação com os espíritos, da existência de um único Deus. Então, conhecimento naquela época já era poder. Então, quanto mais você conhecia e o outro não, mais poder você exercia sobre ele. Quando Jesus vem, a mediunidade, o mediunismo, deixa de ter um perfil de dominação, de manipulação, e passa a ter um fim de evolução. As pessoas começam a entender que, na verdade, o mecanismo de evolução, o processo de evolução é um instrumento de melhoria, de auxílio do próximo. Porque toda a base do Evangelho de Jesus, ela vai estar norteada na prática do bem, na prática do auxílio. Jesus utiliza todas as potencialidades que ele tinha para ajudar, para ensinar e para exemplificar a mensagem. Então, a partir do Cristo, os fenômenos mediúnicos tomam uma nova proporção, um novo rumo, um novo sentido. Isso vai se desencadear lá nos primórdios do Livro dos Espíritos. Pois é, então a gente está caminhando para chegar no Livro dos Espíritos. E nesse intervalo, depois de Jesus e antes da doutrina dos Espíritos, a mediunidade, então, ela veio o fenômeno em si, ela veio se desenvolvendo, né? Essa compreensão aos poucos foi sendo entendida, muito devagar, mas foi sendo entendida. É como se nós
estivéssemos sendo preparados para um momento especial, né? E é engraçado. Que foi o lançamento, a codificação da doutrina. E é engraçado você falar isso, sobre essa questão do preparo, do tempo que era necessário, porque, como a gente está comentando, as revelações ela vêm de acordo com a capacidade do homem compreender. E tem uma passagem em Deuteronômios que é muito usado contra a doutrina espírita, que é justamente a proibição de Moisés. E Emmanuel, em um dos seus textos, ele fala uma coisa tão engraçada, que ele fala assim, embora essa proibição ela seja tão usada contra a doutrina espírita, na verdade ela corrobora com o espiritismo. Porque se existem, e aí Haroldo vai comentar isso, ele fala, se existe uma proibição, o que é a proibição? O que é uma proibição legal? Vamos analisar como se formam as leis de um povo, né? Então você tem um fato que acontece dentro de uma sociedade, aquele fato toma uma certa relevância, e a relevância é tão grande que ela precisa ser disciplinada pela lei. Então vamos voltar agora para a proibição da lei de Moisés. Existia um fato naquela sociedade, ou seja, havia um intercâmbio com os mortos muito grande, e esse fato tinha uma relevância e uma importância muito grande naquele povo, tanto que Moisés teve que proibir. Mas por que Moisés proibiu? Justamente por isso que você estava falando, por isso que você estava colocando, não era o momento. As pessoas não tinham condições de compreender. O resultado daquelas comunicações poderia levar a conclusões muito prematuras, muito precipitadas. Ora, se nós estamos hoje na atualidade, há 160 anos de doutrina espírita, e ainda hoje nós nos deparamos com obras de conteúdo doutrinário duvidoso, com obras que trazem grandes revelações e que vão de encontro a Kardec, médios que se deixam influenciar, médios que são fascinados, que se dizem portadores de revelações de grandes mentores, e que têm o objetivo, na verdade, de até diminuir a importância do espiritismo. Então você veja, se hoje isso acontece, imagine isso lá na época de Moisés. A balbúrdia que isso representava, pois né? é. Mas isso veio caminhando, o Eduardo, e por volta de 1840, na década de 1840, essa fenomenologia toda tomou uma dimensão muito maior, né? Há quem diga assim, que parece que houve uma invasão por parte, uma invasão calculada, planejada da espiritualidade, né? Para que a gente, através desse recurso da mediunidade, todas essas informações que a gente dispõe hoje chegassem até nós. É um momento, sabe, Leônidas? Era um momento. Se você pega, por exemplo, Moisés, o que é que o povo precisava? De um legislador. O povo necessitava de disciplina. Aquele povo que iria ser preparado para receber o Cristo em seu seio. Quando o Cristo vem, o povo já estava preparado para receber as lições do amor. Quando o Cristo parte, volta ao plano espiritual, a gente sabe da história do que aconteceu. Outro dia eu estava lendo um livro chamado Uma Breve História do Mundo, de um professor de Harvard, um historiador muito conhecido, e ele dizia assim: se Jesus voltasse 400 anos após a sua partida e observasse o efeito da sua doutrina, ele não iria reconhecê-la. Essa é uma frase desse doutrinador. Por quê? E não é espírita. Pois, não espírita. Por quê? Obviamente, os interesses materiais dos homens falaram mais alto. E isso foi, a doutrina de Jesus foi sendo um pouco modificada, pouco distorcida, bastante. Sendo muito econômico nas palavras. E o que acontece? No transcurso da história,
com o intelecto avançando, o homem começou a pensar, a ciência começou a avançar, as barreiras do conhecimento foram quebradas, as barreiras físicas foram quebradas. Então a gente entrou na era tecnológica, que é o século, o iluminismo, começa ali também o industrialismo e começam os avanços, e o homem começa a se questionar. Ele começa a ter dúvidas com relação, por exemplo, assim, a se questionar do porquê das coisas. Não, mas se você fizer isso, você vai para o inferno. Mas por quê? Então o homem começa a questionar. E esse questionamento, por não responder às respostas, causa descrédito. As pessoas começam a discordar. Com o avanço da razão, é necessário vir, então, as respostas para os anseios das pessoas. As pessoas começavam a se perguntar o porquê das coisas. Mas espera aí, Deus, o que é Deus? Como assim antes de Deus? Eram perguntas que eram feitas e que não tinham respostas. Não, mas de onde eu vim? O que é que eu estou fazendo? O que é que a gente está fazendo aqui? Para onde é que eu vou? E as respostas que tinham esse cunho de doutrinação, de dominação, não calavam mais na razão do homem. Então era necessário ser lançados luzes, era necessário aprimorar sim o conceito de Deus, e era necessário explicar os porquês. E seguindo uma promessa de Jesus, quando Jesus estava perto de se despedir, e aí a gente pode até sentir na pele, porque Jesus, quando veio, ele foi uma referência para aqueles homens. Aqueles homens eram simples pescadores. Jesus arrebanha eles e passa a ser um mestre. Quando Jesus diz que vai embora, eles entram em desespero. Imagine o vazio, hein? Pois é, o que vai ser da gente? O que é que vai acontecer com a gente? Mas Jesus diz: tenham fé, porque eu vou enviar um Consolador. E esse Consolador vai explicar todas as coisas. Se o Consolador vai explicar todas as coisas, obviamente é porque o Cristo não disse tudo. E não disse tudo por essa mesma lógica que a gente vem comentando. Não era o momento, o homem não poderia compreender. E vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Jesus já sabia que ia haver um esquecimento. Aqui eu coloco entre aspas o esquecimento das suas lições primeiras, da sua lição originária. E é justamente no cumprimento dessa promessa que vem então os Espíritos para trazer uma nova visão, ampliar o prisma. Porque a doutrina espírita é nada mais, nada menos do que uma continuação do Evangelho de Jesus. Jesus falou de forma genérica o que podia falar para a compreensão do homem, mas muitas coisas lançou apenas sementes. Quando foi falar da reencarnação, mas você não, para entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Quando vai falar da questão dos espíritos, você observa em várias passagens Jesus quando expulsa os demônios. Mas Senhor, por que você consegue e a gente não? Para expulsar um espírito desse precisa de muita oração, de muita fé. E aí vai dar a lição da fé que transporta montanhas. Então Jesus ele fala superficialmente, mas quando era necessário dar tempo à ciência, dar tempo à evolução, para que o homem tivesse condições de compreender. Então o Espiritismo vem ampliar, vem explicar, vem trazer, como Jesus disse, explicar, lembrar o que ele havia dito e explicar outras coisas más. Trazer novas revelações, né? Isso. Tal qual, por exemplo, esse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual, né? A doutrina espírita veio desvencilhar, veio lançar luzes sobre isso. E sabe uma coisa interessante? A vida na outra dimensão, a comunicabilidade entre nós. E você quer ver uma coisa interessante? Rapidinho, o que você me falou me fez lembrar. Se Moisés proibiu, Jesus revogou. Porque o que é o episódio da transfiguração? Quando aqueles discípulos olham Jesus com a face transfigurada, emitindo uma luz que irradiava na companhia de Moisés e Elias, 2 espíritos.
Jesus e 2 espíritos conversando. E aí Jesus desce e aqueles homens maravilhados e dizem: Senhor, mas você não quer que a gente construa 3 tendas? Você imagina o estado de felicidade Pois dele, é, para que a gente... E Jesus diz: olha, por enquanto não fales disso, até que não aconteça todas as coisas que tem que acontecer com o Filho do Homem. Jesus ainda pede descrição, mas ficou lá nas páginas do Evangelho. Mas vamos acelerar a nossa caminhada, viu? Aqui tem muita coisa, né? Muita coisa. Então, na década de 1840, começaram fenômenos mediúnicos de uma dimensão assim muito mais marcante, né? Muito e assustador, mais, porque as pessoas não conseguiam explicar, né? Pelo menos em Hydesville é uma história interessante, porque aquela casa, ela já havia sido ocupada. Era uma cabana, para os nossos ouvintes que não sabem muito da história, né? Lá nos Estados Unidos, numa cidadezinha chamada Hydesville, perto de New York. E uma família começou a ouvir batidas, barulhos que batiam e ninguém explicava. Mas o que é mais interessante disso tudo é que antes, 2 famílias antes da família Fox haviam sido expulsas. Haviam saído de lá corridas, já com medo das batidas. E os Fox vêm, começam a vivenciar também aquelas experiências, aquelas batidas que não vinham de lugar nenhum, que vinham dentro das paredes, até que, numa determinada noite, a matriarca da família, a senhora Fox, ela vai relatar que era muito cedo, eles foram deitar, e desde muito cedo começaram a ouvir as batidas. As 2 menininhas que viviam com o casal, com medo, saem do quarto e vão para o quarto dos pais, nada mais natural. E a pequenininha, brincando, diz, brincando com essa batida... 11 anos. Isso. Ela diz assim: Senhor pé rachado, chamando o fenômeno, a batida de pé rachado, faça o que eu faço. E aí ela bate palma 3 vezes, no que imediatamente é ouvido 3 batidas. Ela repete a brincadeira e é ouvido a quantidade de batidas correspondente ao número de palmas dela. E aí a senhora Fox chama a atenção. Então, o que vai acontecer? A senhora Fox começa a tratar alguma espécie de diálogo, e a mais velha diz assim: mas mamãe, amanhã é 1º de abril, dia da mentira. Com certeza tem alguém aqui que está querendo pregar uma peça na gente. E ela, para testar, diz assim: diga a idade de todos os meus filhos. E eles não tinham só 2, na verdade eram 7. E a batida sai pausadamente, batendo a idade dos filhos. E por último se houve 3 batidas altas, que era a idade do filho que morreu com 3 anos, que ninguém conhecia. Então aí se chama vizinho, e aí você imagina, hoje já é assim, se acontece alguma coisa, chama vizinho, chama imprensa, e aí a casa ficou lotada. E aí começa a traçar uma conversa, e começa a observar que por trás daquela batida não era um fenômeno mecânico, mas que existia algo inteligente. Começa a conversar e identificam quem era aquele espírito, identificam que ele foi morto ali, acham os ossos, e a partir daí isso vira um fenômeno na América do Norte, onde que rapidamente se estende também à Europa, porque os fenômenos abandonaram as paredes e passaram a ocupar as mesas. E também naquela época, o ouvinte pode imaginar, não existia televisão, não existia Facebook, WhatsApp, não existia nada disso. Né? Então aquele fenômeno virou uma febre de passatempo. Então grandes salões, a gente tem imagens da época, grandes salões eram montados e as pessoas iam lá para ver e participar, fazer perguntas às mesas que batiam, que giravam e que dançavam. Fantástico. E só que isso não ficou restrito a Hydesville, né? Esse fenômeno se estendeu para a Europa, sobretudo, né? Essa curiosidade das pessoas que começaram a procurar, né, com o aspecto de diversão,
já estaria previsto acontecer para que a mediunidade pudesse, a partir dali, se firmar? Com certeza. Na verdade, foi um momento importante. E é importante frisar isso porque hoje já não o é. Eu digo porque muitas vezes as pessoas procuram a doutrina espírita, a gente administra a página da Federação Espírita daqui, de Alagoas, e muita gente procura porque quer falar com o espírito, quer ver o espírito. Hoje não é mais importante, porque naquele momento, como você já colocou, o objetivo era botar o holofote lá e chamar a atenção. Para as pessoas dizerem, não, peraí, o que é que está acontecendo aqui? Vamos tentar entender, chamar a atenção. Fazer com que as pessoas começassem a refletir sobre o que seria aquilo. Então todo mundo chamou a atenção. Eram brincadeiras, eram coisas que não eram levadas muito a sério. Mas aí teve um homem que olhou aquilo dali e viu que estava longe de ser brincadeira, né, Leandro? Depois de questionar, Sim, depois de hesitar, não é? Porque não foi uma adesão assim imediata, não é? Eu costumo fazer a imagem mental, costumo ver a época, né? Você imagina, não tinha luz elétrica, aquela luz mais ou menos, aquela sala mal iluminada, as pessoas em volta da mesa brincando, fazendo brincadeiras, e Kardec sentado ali no sofá com um bloquinho de notas fazendo observações. Porque o grande diferencial, e é importante a gente frisar também isso, porque às vezes as pessoas não entendem e acham que a gente trata Kardec como se fosse um santo ou alguém diferenciado, mas é importante que a gente frise que o grande mérito e a grande gratidão que a gente tem a Kardec, em verdade, foi porque, justamente por isso, Kardec olha para aqueles fenômenos com seriedade, com espírito de ciência. Com total isenção, né? Então ele aplica aquele mecanismo, os mecanismos de investigação científica, porque na verdade o objetivo dele era tentar entender o que estava acontecendo ali dentro das leis que se conheciam, do magnetismo. Esse era o objetivo de Kardec, provar que aquilo dali era um efeito físico que poderia ser explicado, seja por uma força elétrica, seja por uma força magnética. Mas quando ele vê que existiam ali respostas inteligentes, ele observa que está diante de uma nova ciência. Ele está diante de uma nova, de algo novo que até então não se tinha conhecimento. Porque os fenômenos da natureza são fenômenos eminentemente mecânicos. A gente está aqui conversando aqui na Rádio Brasil Espírita. De repente a gente começa a ouvir algumas batidas. A nossa primeira percepção é que alguma coisa está caindo, uma gota está gotejando no chão, alguma coisa está batendo. Mas a partir do momento que a gente começa a observar que existe algo ritmado, que algo que deveria ser produzido por uma força inteligente, aí você para pensar, poxa, espera aí, tem alguém aí. Existe alguma pessoa aí, existe um ser encarnado ou desencarnado, hoje a gente já sabe. E isso foi Kardec, e isso foi a visão que Kardec teve. Então ele começa a tratar do diálogo através da mediunidade, que a gente começou a fazer conversas. E quando você vai estudar a metodologia de Kardec para o Livro dos Espíritos, você fica fascinado. Porque Kardec diz em Obras Póstumas, que foi um compêndio das notas que ele tomava, que ele não tomou as coisas que os espíritos diziam como verdades absolutas. E isso, desde o começo, o preveniu de grandes tropeços. Que é uma coisa que alguns espíritas na atualidade não seguem. Porque foi o espírito que falou, então é verdade. Ou então porque está lá na página do Facebook dizendo que Divaldo Franco psicografou que pedindo socorro é verdade. Falta muito hoje para algumas pessoas que estudam o espiritismo essa noção de Kardec. Então ele sai devassando o mundo espiritual. Ele sai colhendo depoimentos dos seus habitantes, assim como um turista que chega em Maceió, por exemplo, chega ali no Santos Dumont, ele vai ter uma percepção das pessoas que vivem lá sobre o que é a cidade. Na Ponta Verde a visão das pessoas vai ser outra, natural. Então ele sai fazendo perguntas, conclusões para o seu estudo próprio.
Lá na frente ele observa que as suas perguntas, as suas anotações, que ele faz repetidamente a vários médios a mesma pergunta para comparar as respostas, ganhava o corpo de uma doutrina e que extrapolava o estudo pessoal dele, que seria publicado por um livro. É isso que ele chamou de universalidade dos ensinos dos Espíritos, né? É buscar em diversas fontes, sem que elas conhecessem o propósito, e confrontá-las, né? E observar a coerência das respostas, né? E isso vale até hoje, Leônidas. As grandes revelações, quando vêm através dos Espíritos, elas, quando são revelações verdadeiramente, elas vêm em várias partes do planeta. Porque o Espiritismo não é uma doutrina mais de profetas. A ninguém é dado exclusividade. Isso é o aspecto universalista da doutrina. As grandes revelações, quando assim o são, elas pipocam ao mesmo tempo em várias partes do planeta. Então, duvidem. Quando você está lá numa obra dizendo uma grande revelação que o cara trouxe, mas quem é que mais está falando isso? Onde é que você encontra? Esse é buscar a universalidade da comunicação, porque o médium em si é só um instrumento, é só um mecanismo, assim como a caneta é o instrumento do escritor. O médium é um instrumento, e os espíritos se utilizam de vários instrumentos para trazerem as suas comunicações. E assim, com esse espírito de isenção, de compromisso com a verdade, né, de pesquisa, de questionamento, isso que você falou, que Kardec nunca se acomodou em aceitar tudo como verdade, né? Sempre questionando. E a gente observa no Livro dos Espíritos o seguinte: aqui e acolá Kardec repete as perguntas, a gente sente como se fosse assim, como se ele estivesse testando na ali, mesma, né? na mesma linha de raciocínio. Mais adiante lá, né, depois ele pergunta, é como se ele estivesse querendo, e os espíritos respondem: nós já vos respondemos, né, vede tal assunto, né? Kardec era tão metódico que para construir as perguntas do Livro dos Espíritos, ele pegava com a médium. Depois ele tinha a oportunidade de outra reunião com pessoas desconhecidas, fazia a mesma pergunta, enviava cartas para diversas partes, com que ele foi formando aquela rede, né, de espíritas, pessoas que iam conhecendo e que iam estudando, e ele fazia as mesmas perguntas e obtinha as respostas e comparava. Inclusive, muitas vezes ele disse que a resposta não era exatamente igual, mas ela tinha o mesmo sentido, ou seja, era a mesma resposta, era mesmo, palavras diferentes. Com palavras diferentes. Inclusive ele obteve isso em países fora da França, né? Na Alemanha, na Bélgica. A Bélgica deu uma contribuição, vários médiuns da Bélgica, né, que contribuíram. E assim sendo, surgiu o Livro dos Espíritos. Surgiu o Livro dos Espíritos. E qual a metodologia abordada, como é apresentado o Livro dos Espíritos? 18 de abril de 1857 surge o Livro dos Espíritos e revoluciona. É um marco para a nossa humanidade contemporânea, porque o Livro dos Espíritos ele é a base central da doutrina espírita, ele tem os princípios fundamentais do espiritismo, ele é realmente o pilar central da doutrina espírita. É a partir do Livro dos Espíritos que as outras obras vêm se ramificando, né? Então Kardec, ele tem, com relação à metodologia que você perguntou, é um livro que ele tem uma parte introdutória, e é muito importante. Às vezes eu dou, se tem um amigo que está interessado, você vai dar um livro, aí ele vai lá, pega o livro e vai nas perguntas que interessam a ele, né? A curiosidade. Pois né? é. E assim, é interessante que você leia o livro do começo, porque a doutrina espírita, por ser essencialmente lógica e racional, um tema ele vai se desencadeando o outro. Então, para compreender o sentido completo, você precisa ter lido ele realmente na sequência. Então ele vai traçar uma parte de introdução, ele vai falar um pouco da história, né? Ele vai falar de Sócrates, porque a doutrina de Sócrates é muito parecida com o que ele vem trazer, com o que os espíritos vêm revelar.
obviamente porque Sócrates tinha mediunidade e obviamente não eram tão claros, porque era não era um momento. Um precursor, né? Era um precursor. E a partir da introdução, a metodologia dele é muito simples, são perguntas e respostas. Todo mundo que lê o Livro dos Espíritos faz a mesma indagação. Mas sabe aquela pergunta que você se faz, sempre se fez, Kardec faz. Parece que ele está ali perguntando por nós. Pois né? E muitas vezes aquilo dali é tão lógico que às vezes você lê a pergunta e você já não. Isso daqui a resposta é essa. Porque o Espiritismo, ele é lógica e ele é racional. Você não vai encontrar dentro da doutrina espírita uma afirmação que diga, não, isso é assim porque é. Isso é assim porque é vontade de Deus. Isso não existe no Espiritismo. É no Espiritismo, na doutrina espírita, a partir do Livro dos Espíritos, que você aprende que se Deus lhe deu a faculdade de pensar, você precisa praticá-la. E a melhor construção da fé é aquela que tem como base a razão. Então, se você chega aqui, o ouvinte está me ouvindo e diz, não, esse cara aí está falando bonito, então eu vou acreditar no que ele está falando. Você não tem base na sua fé. Mais cedo ou mais tarde, você vai passar por uma dificuldade, passar por algum processo, você vai esquecer aquilo dali. Quando você entende a essência, quando você compreende, quando aquilo lhe preenche, responde às suas perguntas, aí você começa a passar por um processo de transição e de mudança, que é a verdadeira finalidade da doutrina espírita. Finalidade do Espiritismo, a finalidade do Livro dos Espíritos, das obras da codificação e dos seus continuadores, não é falar com espíritos, não é se comunicar com o parente que morreu, não é isso. O objetivo central da doutrina espírita é a transformação moral do ser humano. E aí não tem condições de falar isso sem fazer o link com o seu tema de abertura. Porque é a partir das reflexões, das implicações que o Livro dos Espíritos traz sobre o conceito de Deus, sobre o conceito da reencarnação, quando você começa a compreender que o que você faz, você é responsável pelos seus atos, que não é alguém, um ser que é mais superior a você que vai dizer, meu filho, você está perdoado. Quando você começa a perceber que você responde por aquilo que você faz, que nós somos espíritos, que nós vivemos múltiplas existências, que se nós estamos sofrendo aqui, estamos sofrendo por práticas que cometemos, seja nessa vida lá atrás, ou seja em outras existências, você começa a parar, a pensar, e isso começa a lhe transformar. E que tem um propósito educativo, não é? As dificuldades, não é? Os problemas pelos quais a gente passa, não é uma questão de punição, mas tem um propósito educativo, não é? Que é uma coisa que chama muita atenção e responde, sabe? Eu, pessoalmente, antes de conhecer o Espiritismo, me perguntava muito, poxa, é como mais ou menos o ateu vê a questão de Deus. Se Deus existe, ele deve ser um menino que está brincando com a sua casinha de formigas, do jeito que quer, o bel prazer. Quando você começa a entender a doutrina espírita, você começa a achar explicações. Eu mesmo não consegui entender, Leones, como é que no mesmo planeta, com os filhos de um mesmo pai, de um mesmo Deus, existiam destinações tão distintas. Você vai pegar um exemplo, eu estava vendo outro dia a foto da família real britânica tirando férias em Aspen, né? E aí na neve, brincando, e aquelas crianças que muito provavelmente vão ter uma vida muito confortável, falo financeiramente. Em contrapartida, você vê crianças sírias que nasceram e não conhecem a sociedade em paz. Eles não conhecem a paz. Eles nasceram na guerra e toda a sua existência é pautada na guerra. Então, quando você vai pensar nisso, você para pensar, poxa, mas por que isso acontece? Como é que pode existir um Deus que é Pai, que nos ama, que cuida de nós, quando existem tantas coisas diferentes? E aí vem a importância de você entender a doutrina espírita. Quando você começa a observar, ali, muito mais além do que homens, ali tem espíritos, com vivências, com histórias, com experiências e com necessidades diferentes. E com a reencarnação como uma forma de justiça e de oportunizar
para todos, né? Situações as mais diversas de aprendizado, de enriquecimento e de crescimento, né? É com o Livro dos Espíritos que você vai entender como Deus pode ser bom e amar incondicionalmente os seus filhos, nós, e também ser muito justo. Porque Deus é bom ao ponto de não nos condenar ao inferno eterno. Ora, se aqui na nossa sociedade hoje, que a gente ainda tem as nossas dificuldades, os nossos preconceitos, as nossas dificuldades, nós vemos exemplos de pais que não desistem dos seus filhos, por mais errado que eles estão lá apoiando incondicionalmente, aconselhando incondicionalmente. Por que esperar algo diferente de Deus, que é a suprema perfeição? Então Deus não condena a gente de forma eterna a uma punição de queimar num fogo que nunca se apaga. Deus nos ama e por isso nos dá uma nova oportunidade. A vida é sempre uma nova oportunidade nos concedida por Deus para que nós possamos quitar os nossos débitos, porque Ele é justo. Eu passo pelo que eu preciso passar, eu vivencio as experiências que eu preciso vivenciar, tendo em vista as minhas necessidades. Então Deus nos ama a ponto de estar nos dando sempre oportunidades. Existe sempre uma luz no fim do túnel. Por mais errado que você seja, por pior que seja aquilo que você fez, existe esperança, existe uma oportunidade, mesmo para aqueles que já nos antecederam ao túmulo. Eles terão uma nova oportunidade. E aí guarda o amor de Deus, aí encontramos o amor de Deus. Mas eles passarão por privações, por dificuldades, por dores. Porque se você fez chorar, você vai chorar também. Se você fez sorrir, você vai sorrir também. É a lei de causa e efeito. Aí encontra-se a justiça de Deus. Pois é, às vezes a gente ouve alguém falar, não, porque eu não acredito em Deus. E eu cá fico pensando comigo, tudo bem, mas você não acredita em qual Deus? Né? Em qual Deus você não acredita? Porque normalmente se passa a imagem de Deus, a nossa imagem e semelhança. Então é complicado crer num Deus desse, é muito difícil. Eu também não creio. Eu também não creio nesse Deus que é apresentado por muita gente, por muitas religiões, não é? Mas será que não é a falta de vontade de estudar profundamente a doutrina que leva essas pessoas até a terem esse comportamento de chegarem a mandar mensagens para você para procurar o cachorrinho perdido, ou etc. e tal? É verdade. É uma falta de compromisso, né? Eu diria assim, é o momento de cada um. Sabe o momento de compreensão? Às vezes as pessoas se questionam, por que existe tanta religião no mundo? Por que existe tanta no Brasil mesmo? As pessoas falam, geralmente que não acreditam em Deus, que dizem que a religião seria um instrumento de manipulação. Mas, na verdade, nós temos espíritos em diferentes níveis de evolução, com diferentes níveis de compreensão e de entendimento. Então, hoje, a compreensão das pessoas é limitada até um certo ponto. Eu acho que é muito isso que acontece. Tem pessoas altamente intelectuais que repulsam, não querem estudar. É essa falta de compromisso que você está falando, mas às vezes é o momento dele. Aquele espírito não está no momento. É como eu digo, eu tenho uma experiência aqui para relatar. Eu não sei se a gente tem muito tempo, mas eu vou contar rapidinho, que é bem interessante. No meu trabalho, eu conheci um estrangeiro. Ele nasceu na Bélgica, ele é belga. Esse cara, ele fala 9 idiomas e é ateu. Ele é ateu convicto. Eu sou ateu. E aí a gente conversando sobre religião, e aí sejou no Livro dos Espíritos. E hoje a gente lê uma vez. Eu gostaria de ler todos os dias, mas uma vez por semana eu vou ao encontro dele e a gente se senta depois do almoço para estudar o Livro dos Espíritos. E é engraçado que ele ainda permanece. Ele diz que teve a criação. Numa escola religiosa lá na Bélgica, de muita opressão. Ele tem 80 e poucos anos, de muita opressão, não sei o que. Ele tem aversão a esse conceito de Deus que colocaram nele.
E aí eu venho tentando fazer esse trabalho de mostrar para ele o Deus que é apresentado pela doutrina espírita. Isso. E assim, aos poucos ele vem entender. Ele não chama Deus, mas existe uma força superior. Avançamos um ponto importante. Porque Deus é só a nomenclatura que você queira dar. Tem pessoas que chamam de Alá, tem pessoas que chamam de Ravé. Depende mas é uma do idioma, né? Eu fui para uma reunião, um amigo meu estava passando por um problema, eu fui para uma reunião de narcóticos anônimos. Ele me convidou, a família não ia, eu fui. Achei tão interessante que eles chamam a Deus de poder superior, PS. Então, obrigado, PS. É uma forma que eles têm, é algo que eles têm para dizer, independente da tua religião, independente de como você chama, existe um poder além, existe um poder superior. E isso é importante. E é na doutrina espírita que as pessoas vão encontrar a lógica, a razão e os porquês. A doutrina espírita, o livro dos Espíritos, ele é tão claro, ele faz tanto sentido, que eu não consigo hoje vislumbrar uma alternativa. Se não for isso daqui, se o que acontece com a gente não for, eu não sei o que é. Você está perdido no espaço. Pois é. Mas o que é que, em linhas gerais, porque o tempo está se esgotando, tinha tanta coisa para conversar. Mas em linhas gerais, o que é que aborda o Livro dos Espíritos? A sua estrutura, como ele é dividido? São quantas perguntas? O Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes, né? A primeira parte ele vai tratar das causas primárias, e aí só para que as pessoas tenham uma noção, ele vai a primeira pergunta de Kardec, pergunta número 1, que é Deus? Né? Só a pergunta já dá um tratado filosófico, né? Não é o que quê? É Deus, né? Que Jesus não é uma coisa, não é quem não é uma pessoa. Que é Deus. Pois é. Então ele vai tratar sobre as causas primárias, ele vai falar sobre a formação do mundo, sobre os elementos gerais do universo. Você vai ter uma noção, por exemplo, quais são os elementos gerais do universo, do que tudo que existe é formado. Você tem Deus, o Criador, acima de tudo, você tem a essência espiritual e a essência material, e isso constitui tudo que existe. Não é interessante quando você vai começar a compreender? Aí você vai para a parte segunda, quando Kardec vai falar especificamente do mundo dos espíritos e da relação que esse mundo trata com o mundo físico, com o nosso mundo, com o mundo terrestre. Então ele vai falar sobre os espíritos, sobre a comunicação dos espíritos. É nessa parte que ele tem uma pergunta muito famosa, que as pessoas vão dizer: os espíritos influenciam na nossa vida? Que é uma pergunta que muita gente está no Livro dos Espíritos. Eu não vou dar a resposta para que as pessoas tenham dúvida e vão buscar. Qual é a pergunta? Você lembra o número da pergunta? De cabeça assim eu não vou lembrar. Mas será que os espíritos influenciam na minha vida? Tá, existem espíritos, mas qual são a importância que eles têm na minha vida? E aí a terceira parte do Livro dos Espíritos, ele vai tratar das leis morais ou leis de Deus. Ora, todas as leis que a gente conhece, as leis da natureza que são estudadas pelas nossas ciências, as leis da física, as leis da química, são leis de Deus. São leis que Deus estabeleceu e que regem a natureza. Se Deus criou tudo que existe, obviamente ele também criou, por exemplo, a lei da gravidade. Mas além das leis físicas, existe também a figura das leis morais. Então, nessa parte do livro, Kardec vai tratar sobre a lei de igualdade, lei de sociedade, lei de destruição, o porquê da morte, por que as coisas materiais se destroem, a renovação, lei de adoração, não é? Lei de justiça, amor e caridade. A última delas, essencialmente importante para a nossa compreensão também. E na última parte do livro, na quarta e última parte, é a parte intitulada Esperanças e Consolações. É quando Kardec vai tratar sobre o que acontece com a gente quando a gente morre. Que é uma pergunta e que eu sempre costumo dizer, às vezes a gente vai fazer algum tipo de trabalho, eu sempre costumo dizer que a gente deve ser muito grato, porque nós vivemos um momento especialíssimo na história da humanidade. Porque as pessoas,
Leônidas, grandes filósofos da antiguidade, grandes sábios da antiguidade passaram uma vida inteira fazendo perguntas: o que eu sou, para onde eu venho, para onde vou, e não encontraram respostas. Hoje, essas perguntas podem ser encontradas em nossas mãos. Essas respostas estão na nossa mão com uma linguagem fácil, uma linguagem límpida, uma linguagem transparente de compreensão a todos. É um livro que muda vidas. Não muda por medo, não muda por temor, mas muda por compreensão. Eu entendo, e a partir do momento que eu compreendo, que eu entendo, isso começa a calar alto, a falar alto na minha consciência, no meu íntimo. Isso vai fazendo com que eu enxergue as coisas de maneira diferente, de forma diferente, e comece a mudar. A gente vai mudando sem perceber. De repente você encontra alguém que isso acontece, você encontra alguém que você está tão diferente. O que foi que aconteceu com você? E é por isso que Kardec diz assim, que a doutrina ela não deve buscar convencer as pessoas. Você vê o espírita que compreende a mensagem de Kardec, que compreende o método, ele não anda tentando, empurrando, dizendo: olha, leia, estuda, faça isso. Não. Porque ela sabe que é essa questão de momento, essa questão de compreensão. É quando eu começo a me questionar, que eu vou buscar, que eu encontro as respostas. E aí nós vemos na fala de grandes homens, como Bezerra de Menezes, como Chico Xavier, que viram ali respostas para perguntas que eles faziam por toda a vida. O próprio Kardec diz isso. Ele diz: quando eu comecei a fazer as perguntas, quando eu comecei a ver a profundidade das respostas, eu comecei a ver ali coisas que eu me perguntei pela minha vida inteira, e agora vi ali, clara. É como dizia o Cristo: não coloque a candeia debaixo do alqueire, não esconda as verdades. Eduardo, o livro foi organizado, codificado, não é? Há 160 anos, um século e meio, um pouquinho mais. Ele continua atual? Herculano Pires, por ocasião do centenário do Livro dos Espíritos, ele vai dizer que até aquele momento, até aquela data, não houve uma descoberta científica, não houve um avanço da mente, da razão humana, da ciência da física quântica que despertou, do universo, dos avanços, dos buracos negros. Não houve uma descoberta que contradiga os princípios fundamentais da doutrina espírita. Estamos há 160 anos e hoje podemos dizer a mesma coisa que Herculano disse. O espiritismo caminha passo a passo com a ciência, já dizia Kardec. E se acontecer lá na frente, ele dizia, uma descoberta científica, a razão venha a questionar algo que vá de encontro à doutrina, siga assim. Não é questionar, não é que comprove a inveracidade daquele fato. Não siga é assim. Se negar aquilo, que siga. Veja que, cá para nós, onde você encontra essa franqueza, essa segurança e esse compromisso com a verdade. Pois é. Não é? Então, fala, comenta. Não? Então, assim, é um livro muito atual. Tanto nesse aspecto científico que a gente está falando, que a gente está abordando aqui, que a gente se deteve mais tempo, nas descobertas que vêm acontecendo e que só confirmam o espiritismo, e que se a gente for ficar falando sobre essas coisas, a gente vai passar uns 5 programas aqui, Leão. Seria pouco. Pois é. Mas também de tudo que a gente vivencia no aspecto sociológico da nossa humanidade. Porque as pessoas às vezes param e falam: poxa, mas o mundo está ficando pior.
O Espiritismo está dizendo que o mundo está melhorando, e o que se vê, na verdade, é que o mundo está piorando, e que isso efetivamente não está acontecendo. Na verdade, vamos lembrar que há pouco menos de 200 anos, nós estávamos executando pessoas em praça pública. E aí fazendo daquilo dali justiça. Povos que buscavam condenações das mais cruéis. Estávamos queimando pessoas. Então, as coisas ruins, as tragédias que acontecem hoje, elas têm muito mais proporção, porque o homem em si, intimamente, já tem um senso maior do que é o bem, do que é o bom. Existe uma evolução e um progresso. Então, na verdade, quando você vai analisar as coisas que estão acontecendo nesse mundo, você começa a refletir acerca dessa questão. Diz que a gente estava falando até da vinda dos espíritos, dessas oportunidades. Kardec, no livro A Gênese, que é o 5º livro da codificação espírita, ele vai dizer que o mundo vai passar por um processo de transformação, um processo de transição. Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, ele vai trabalhar essa questão muito mais profundamente. E a gente vai... Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, também vai falar sobre isso. E Manuel Filomeno, ele vai dizer uma coisa interessante. Ele diz que nesses últimos tempos, espíritos que há muito tempo estão embrutecidos, que há muito tempo encontram-se necessitados, num estado de sofrimento dos umbrais do plano espiritual, estão tendo a sua última oportunidade de reencarnar na Terra, de rever conceitos, de modificar atos, vícios, comportamentos. A separação do joio do trigo a que Jesus se referia. Pois né? E essas almas falham, né? Estão falhando. Mas aí você pergunta, eles vão ser condenados então ao inferno? Não. Terão outra oportunidade. Não mais aqui. Né? Múltiplas. Não mais aqui, porque a Terra não vai mais comportar, mas certamente Deus a ninguém desampara. Com certeza. Olha, o nosso horário, infelizmente, está terminando. E a gente tem aqui 3 perguntas. Vamos ver se a gente consegue, dentro desse tempo, atender a essa demanda dos nossos ouvintes. A primeira é de Antônio, de Buriti Alegre, de Goiás. O nosso carinho, o nosso abraço para você, Antônio, e todos os seus conterrâneos. E o Antônio fala o seguinte: uma pergunta, um médium ostensivo, a evolução dele é mais rápida do que um outro que não é ostensivo? Digo aqui, os dois praticam o bem. É importante a gente compreender, antes de tudo, que Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ele vai dizer que a mediunidade, ela é uma predisposição orgânica. Isso é, ela independe de cor, ela independe de religião, ela independe de qualquer coisa, inclusive de nível de evolução espiritual. Então, ela é independente, ela pode se manifestar em qualquer pessoa, porque ela é uma faculdade orgânica. Então, assim, o médium, ele não é um ser mais elevado, um ser superior. Muito pelo contrário, Emmanuel vai dizer que muitas vezes é um espírito muito endividado e muito comprometido. Efetivamente, que a mediunidade, quando ela é bem utilizada, ela é bem compreendida, ela proporciona àquele espírito endividado, se assim for, uma oportunidade mais rápida de quitar as suas dívidas, de avançar, de evoluir. Eu diria assim, tão rápido quanto uma outra atividade que a gente exerça, com amor, com responsabilidade, com dignidade. O que muitas vezes vai fazer a diferenciação aí é que o médium, ele tem um compromisso maior com a espiritualidade, justamente pelo dom que ele está recebendo. É a parábola das sementes, das sementes não, dos talentos. Você recebe o que fizestes dos talentos que eu te dei. Então, muitas vezes é uma responsabilidade maior, porque não dá para fazer um comparativo entre dois espíritos assim de forma geral.
Porque existem, como a gente está falando, existem diferentes níveis de evolução, diferentes níveis de necessidade, de oportunidades, né? E de compromissos, como foi colocado pela nossa Neuzinha agora. Exatamente isso. Então, assim, não evolui mais, não existem trabalhos especiais. Eu acho que é isso que você colocou, que é isso que é importante a gente frisar. Não existem trabalhos especiais na seara de Deus. Todo trabalho para o bem edifica e faz crescer o trabalhador. Acontece que alguns trabalhadores são trabalhadores que estão desde a primeira hora, na segunda, na terceira, outros na última, como nós espíritas aqui, né? Mas todos caminhando para o bem, damos passos significativos para a nossa evolução. Então a nossa evolução, Antônio, depende do nosso esforço no bem, no amor, da dedicação, né? Onde quer que a gente se encontre, né? Vou dar dois exemplos na rapidíssimos. Iluminação interior, né? Na busca do conhecimento de si, na vivência do Evangelho. É esse que é o nosso propósito dois exemplos maior. Muito claros disso: Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá. Exerceu a mediunidade, consolou mães em desespero, trouxe um legado literário fantástico para nosso entendimento, para nosso aprendizado. Seguramente teve uma evolução e um mérito pelo trabalho muito grande. Madre Teresa de Calcutá. Quantas pessoas foram ajudadas pelo bem, pela caridade, pela dedicação, pela abnegação? Missões diferentes, atividades distintas, mas não se pode dizer que um tenha mais mérito que o outro, porque ambos se dedicaram integralmente, doaram, né? De corpo e alma ao trabalho de Jesus. Antônio, muito obrigado, viu? Vamos passar adiante, porque o tempo flui muito mais rapidamente do que a gente gostaria. Temos uma outra questão, a pessoa não consta aqui o nome, mas ela é de Maceió, e ele diz o seguinte, ele ou ela, ele falou que a mediunidade é inerente ao homem, sempre esteve presente na sua trajetória evolutiva. A mediunidade não teria sido oportunizada aos homens para que fosse utilizada para a sua comunicação com o ser superior e para que a evolução se desse mais rapidamente? Olha, a mediunidade ela é uma ferramenta de evolução, sim. Isso daí eu não discordo. Eu acho que tá correto a afirmação do nosso ouvinte. O que a gente precisa entender é que não necessariamente o intercâmbio com o mundo espiritual se dá só com espíritos superiores. Isso é importante considerar. Porque quando Kardec ele vai perguntar que são os espíritos, eles respondem: nós somos as almas dos homens que viveram na Terra. Então, como na Terra existem homens bons, existem homens maus, existem homens levianos, existem homens justos, existem aqueles brincalhões, existem aqueles mais sérios. No plano espiritual também é assim. Aliás, o mundo físico é retrato do que é o mundo espiritual e não o contrário. Então, assim, a mediunidade ela vem como instrumento de compreensão, como foi colocado, de revelações de espíritos superiores, sim, mas de exemplificação também. Porque quando o espírito que está lá sofrendo, que está lá passando por um processo de dor, ele vem dizer: eu estou sofrendo, ele vem nos dar uma lição também. Eu fiz isso, na Terra eu vivi assim, e hoje eu estou vivendo por um... É um exemplo para a gente. Então a mediunidade, ela acima de ser um processo de instrução, ela também é um processo que nos ensina através do exemplo. E mais, a todos aqueles que se dedicam à atividade mediúnica, é necessário e é indispensável um esforço para se melhorar. Porque como é que você vai estar participando de um encontro, de um trabalho com o objetivo de atender, de esclarecer espíritos que estão passando por um processo de dor, se você não está? Qual é a moral que você tem para aconselhar se você pratica o errado?
Se a sua prática no seu dia a dia, na sua vida, no seu trabalho, com as pessoas, você não modifica. Qual é a moral? Como Jesus dizia lá, qual é a moral que vocês têm para expulsar o espírito? A moral que a gente fala não é ter moral em termos de superioridade, de ter mais poder, mas é em termos de superioridade íntima. De conduta, né? Ética cristã, dentro do amor e dos postulados do Evangelho. Pois é isso, amigo. Esperamos que a resposta tenha atendido as suas expectativas. Então, por outro lado também, os espíritos, não vamos dizer inferiores, vamos dizer impuros, né? Eles também necessitam desse contato mediúnico com a gente, né? Eles necessitam, eles sim. Necessitam. Mas aí vai para o trabalhador da mediunidade. O objetivo essencial dessa atividade é a transformação nossa. Sabe por quê? O Espiritismo tem 160 anos. O que acontecia com os espíritos antes da reunião mediúnica? Será que eles não eram atendidos? Estavam esperando Kardec vir? Obviamente não. O amparo e auxílio existe. Obviamente que na reunião, pelo choque anímico, por várias questões, existe sim uma preparação e um amparo maior. Mas essencialmente o objetivo, porque tem muito trabalhador da mediúnica que fala, não, eu sou médium, eu trabalho na reunião mediúnica para ajudar os irmãozinhos. Não é certo. É para se ajudar, é para se melhorar, é para se transformar. Porque senão a gente acaba pensando que nós somos os bambambãs, colocamos numa condição de superioridade. Né? O espírito ele é acolhido. O olhar de Deus sempre o alcança, independente de qualquer coisa, né? Então o processo mediúnico essencialmente é um processo que muito mais vem para nos auxilia aos espíritos inferiores também, é verdade e é inegável, mas é para nossa melhoria, para nossa transformação. Obrigado então a sua participação, companheiro, e obrigado pela audiência. Temos mais uma pergunta de Luciana, de Teresópolis, do Rio de Janeiro. Nosso carinho para você, Luciana. E a Luciana diz o seguinte: nos dias de hoje, podemos dizer que já estamos com maturidade para compreendermos as mensagens dos benfeitores? Como podemos mudar essa ambiência de vaidade e egocentrismo que vem se evidenciando no Espiritismo? Essa pergunta foi tão legal, sabe? Porque talvez ela foi uma pergunta que a gente ainda não abordou aqui no decorrer da nossa conversa. Mas estude Kardec, sabe? Obviamente, nós estamos num grau de maturidade. Aí vem aquela questão das revelações que a gente falou. A gente vivencia um momento propício para isso. O que existe muito hoje é a falta de compreensão. Tem muita gente que acha que Kardec está vencido, que é necessário outras coisas, mas na verdade a gente ainda nem entendeu plenamente o que Kardec nos deixou. A gente não tem esse hábito de analisar, de estudar, de se debruçar sobre o livro dos Espíritos, de se debruçar sobre o livro dos Médios, o céu e o inferno, a Gênese e principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente vê espírita hoje que está lendo um romancezinho bobo. Estava fazendo um comentário, Carol, que a gente se deixa envolver, né, pela emoção ali do romance, viver aquele momento e se esquece do estudo sério, do estudo mais sistematizado que vai nos levar a essa compreensão. Pois é. E Neuzinha, o estudo de Kardec, da obra básica, vai nos propiciar discernimento para que lá na frente, quando você estiver analisando o livro, você possa dizer, não, peraí, mas Kardec não disse isso. Isso vai de encontro, você precisa conhecer, para dizer, não, isso vai de encontro, é como Emmanuel, que foi um autor que deixou uma obra reconhecida e consolidada. Ele diz, se em algum momento algo que eu disser vá de encontro aos princípios de Kardec, siga Kardec.
O de Jesus, né? O de Jesus. O de Jesus, ele faz referência a Kardec e a Jesus. Pois o estudo, a compreensão da doutrina espírita, a gente precisa entender que doutrina espírita é Kardec. Então, a compreensão de Kardec vai nos livrar de muitos erros, de muitos enganos, porque tem gente aí compartilhando mensagens que são mensagens advindas, Leone, de espíritos inferiores, com o objetivo de escarnecer, com o objetivo de menosprezar a doutrina espírita, e você, espírita, está divulgando e está sendo instrumento por falta de conhecimento. Existem trabalhos dentro do movimento espírita que estão dentro do movimento espírita, vou aqui de casas dito espíritas, que vão de encontro aos propósitos da doutrina espírita. Eu vou dar aqui um último exemplo, só para que a gente compreenda melhor. Eu trabalho numa secretaria grande, sabe? E por ser grande, você conhece muita gente, vai conhecendo, vai indo para diversos setores. E eu comecei a trabalhar num setor, conheci uma pessoa que, obviamente, amigos, as pessoas começam a se conhecer, você começa a falar de religião. E eu notava que todas as vezes que eu falava sobre o espiritismo, falava com a espírita, eu notava um olhar meio, sabe, de recriminação. E o tempo foi passando, você começa a se tornar mais íntimo e a pessoa começa a ter mais facilidade de falar coisas para você que não tinha no princípio. E ele disse, certo dia a gente conversando, ele disse, você é espírita, né? Eu já fui uma vez para a casa espírita, eu fui para uma casa tal, e disse o nome da casa, uma casa muito conhecida aqui, e comecei a assistir a palestra, achei tudo muito bom, os estudos lá e tal. Até que um dia que eu fui numa palestra, e teve uma pessoa que disse, essa casa realmente é muito boa, mas tem uma casa ali, que é uma pessoa que faz uma reunião lá, que você pode falar com os espíritos. Você pode ir lá e conversar com ele. Ele não conhecia, obviamente, como não conhece até hoje a doutrina espírita, e foi lá, e quando ele chegou lá, ele disse, eu vi lá uma velha, eu não vou usar o termo, não vou ser fiel ao que ele disse, porque foram termos muito ofensivos, mas eu vi lá uma senhora mudando a voz, mudando a cara, com uma muganga, um jeito assim. Eu saí de lá e nunca mais voltei. Eu disse, isso é conversa, isso é mentira, e nunca mais voltei. E Kardec, quando editou o Livro dos Médiuns, ele diz, o trabalho feito, construído, descompromissado, está trazendo muitos prejuízos à doutrina espírita, porque muitas consciências são aquelas que estão se afastando do espiritismo por causa dessas coisas, dessas práticas. Nós precisamos compreender que somos herdeiros do legado de Allan Kardec. Todo esse cuidado, toda essa metodologia, toda essa atenção hoje está na nossa mão espírita, e precisamos tratar isso com o mesmo cuidado que ele tratou, com o mesmo carinho que ele tratou. Não podemos jogar isso no lixo. E é justamente pelo afastamento, pelo desconhecimento, não só do Livro dos Espíritos, pela falta de compromisso de algumas pessoas, né? Que a doutrina espírita muitas vezes vem sendo alvo de incompreensão e alvo de críticas injustas. Mas isso é de menor importância, porque a verdade sempre prevalecerá, né? A verdade tem um lugar certo, tem um espaço dela reservado, cativo. Então é uma questão de tempo. O Espiritismo está perfeitamente identificado com a vida, com a natureza, com a verdade, se antecipa à ciência, né? Aquilo que Kardec fez, que você se referiu ainda há pouco, a doutrina. Até hoje não houve nada da ciência que comprovasse o contrário do que a doutrina espírita fala, ao contrário, né, tem tido revelações na doutrina que hoje a ciência está comprovando. Então isso aí é tranquilo, viu, minha amiga Luciana? Você perguntou o seguinte: nos dias de hoje podemos dizer que já estamos com maturidade para compreendermos as mensagens dos benfeitores? Aí eu lhe respondo, Luciana,
eu vou lhe devolver a pergunta. Você já está com essa maturidade? Porque isso depende de cada um de nós, não é? Esse trabalho, Luciano, é um trabalho lento, que depende de cada um, do esforço, em buscar os seus objetivos, em estudar, em se iluminar, né? Em se iluminar. Esse termo iluminação, eu acho que ele é fundamental, porque não é só estudar, não é só vivenciar, isso aí é ótimo, mas é você interiorizar, você sentir isso, você iluminar-se. E né? tem um detalhe claro, Kardec, ele trata o Espiritismo assim e ele age assim, nos orienta assim. Nós precisamos analisar com o crivo da razão as mensagens trazidas por todos os Espíritos. Olha, infelizmente o nosso tempo esgotou, até ultrapassamos um pouquinho, e a gente queria agradecer aqui a presença da Neuzinha. A gente não deu oportunidade dela falar, dela trazer as suas experiências, né? Mas como você viu, Neuzinha, o tempo aqui parece que corre muito mais apressadamente. Só dando aviso para o pessoal estudar em casa. Sim. É lá no capítulo 9, Sim. Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. A pergunta 459. Aquela resposta. Sim, perfeito. Sim, isso, ótimo, estudar. Muito obrigado. Eduardo, você tem meio minuto para deixar uma mensagem para os nossos ouvintes. A minha mensagem final é uma mensagem de gratidão a Kardec por todo esse legado, por todos esses esclarecimentos que ele trouxe, propiciou através da codificação espírita. E a todos que nos ouvem, conheçam, não se deixe levar pelo que as pessoas falam, pelo que você acha, pelo preconceito, né? Se dispa dos preconceitos, dos rótulos e mergulhe de forma isenta e leve você às suas conclusões, que eu não tenho dúvidas de que, assim como mudou a nossa vida, né, também vai mudar a sua. Você fez a referência a um fato que às vezes as pessoas comentam, é que o mundo não está melhorando, não está se transformando para melhor. Aí eu corroboro as suas palavras dizendo o seguinte: está melhorando tanto que há 160 anos nós não tínhamos a doutrina dos espíritos, né? Só isso aí é um avanço para nós de proporções inimagináveis, né? Para aqueles que a abraçam, que estudam, que conhecem, que vivenciam. Então, muito obrigado, meu querido ouvinte, obrigado a Neuzinha e ao Eduardo, obrigado ao Márcio, obrigado e um abraço para a Claudinha, lá em Campinas, e que Jesus nos abençoe sempre.